Estamos começando o Mais Saudável. Muito obrigada pela sua audiência. No programa de hoje, a nutricionista Simone Bar fala sobre consumir ou não líquidos durante as refeições. E o oncologista Álvaro Machado traz informações importantes sobre causas dos diferentes tipos de câncer. Mas antes, vamos começar ouvindo o psiquiatra Rafael Moreno, da Rede de Saúde Divina Providência, sobre a diferença entre medo e fobia. É o nosso quadro Espaço Saúde. A grande diferença entre medo e fobia é que na fobia a gente vai ter um medo irracional, um medo muito acima do habitual, que não corresponde aos medos comuns do restante da população. Por exemplo, todo mundo obviamente tem medo de aranha, tem medo de lugar alto, tá? Esses são medos importantes que daqui a pouco a pessoa vai lá e se machuca mesmo. Mas o indivíduo que tem uma fobia, ele vai ter um medo excessivo. Ao pensar na aranha, ele já entra numa crise de pânico. Ao pensar que ele tem que ir numa altura, pegar um avião, ele já evita aquela situação e isso vai ter um impacto importante na vida daquele indivíduo. A fobia mais comum que se tem, que é um transtorno de ansiedade, são as fobias específicas, super comum na população, como eu falei, aracnofobia, ou medo de altura, medo de lugar fechado, que seja, vários medos excessivos são fobias conhecidas na população geral. Existem outros tipos de fobia, por exemplo, a fobia social, que é o medo da pessoa estar se expondo na população, tá se expondo numa apresentação, tá gravando um vídeo, isso é bem comum também na população geral, indivíduos que são mais tímidos, esse tipo de pessoa que tem esse tipo de transtorno. Ou a fobia social mais específica, que é só um medo específico de se apresentar em público. Lá, muito comum em pessoas que vão apresentar o trabalho de conclusão de curso, certo? Também existe a agrofobia, que está muitas vezes acompanhada do transtorno de pânico. É o medo de ir em lugares muito abertos, lugares onde tem multidões. Muitas vezes essa pessoa tem o medo de ter uma crise de pânico e não conseguir ser acolhida naquele local. Então a importância de, se a pessoa se reconhece como tendo uma fobia, de tendo um medo irracional, isso está impactando na vida dela, em vez de ela ficar só evitando, de vir a procurar ajuda, porque principalmente as técnicas de terapia cognitivo-comportamental, de exposição gradual, resolvem aí de uma maneira muito eficaz e obviamente em alguns casos a gente vai ter também que fazer algum tipo de tratamento medicamentoso. Muito obrigada pelos esclarecimentos. E agora a gente segue o programa falando das oleaginosas. Mas que nome estranho é esse, oleaginosas? São castanhas do Pará, de caju, amêndoas, amendoim. Esses são apenas alguns exemplos que, além de ricas em um óleo natural que dá nome ao grupo, são fontes de gorduras do bem. São benéficos para a saúde e podem ajudar na dieta. Há tempos, as castanhas já aparecem como opção saudável. Agora, os fãs desse tipo de semente têm mais um motivo para sempre ter uma porção à mão. Uma longa pesquisa foi realizada durante 20 anos por cientistas de Harvard, nos Estados Unidos, com quase 300 mil pessoas, e mostrou a importância das oleaginosas para evitar o ganho de peso. Segundo os pesquisadores, comer uma pequena porção desse tipo de alimento entre as refeições ajuda a reduzir em 20% o risco de obesidade ao longo dos anos. A explicação, segundo os pesquisadores, está no alto teor de proteínas e fibras, que fazem com que a gente se sinta saciado por mais tempo. Ao invés de consumir um alimento ruim, não saudável, de muitas calorias, você vai acabar comendo algo que é bem saudável e que tem um poder muito forte em saciar. E é por isso que a pessoa acaba emagrecendo, pois come pouco, menos calorias e evita de comer o que é ruim, porque ela não vai sentir fome. Essas castanhas contêm gordura insaturada, considerada boa para o organismo e para a saúde do coração. Mas o consumo deve ser moderado por causa do excesso de calorias. A porção indicada no estudo é de 14 gramas por dia, ou seja, apenas um punhado desse tipo de semente. E de preferência, evitar as versões salgadas e condimentadas. É importante salientar que na versão condimentada, com sabores ou perfumada, o teor de sódio e outros tipos de conservantes é alto. Então,
dessa forma é melhor evitar o consumo e nada de exageros. E eu aproveito para dar um recado para quem é hipertenso ou conhece alguém que tem esse problema. Está sendo realizado um estudo nacional sobre hipertensão arterial e alimentação, feito em parceria com o Instituto de Cardiologia e o Grupo de Comportamento Alimentar da PUC-RS. As pessoas hipertensas com mais de 21 anos podem participar desta pesquisa. É só entrar em contato através dos telefones que vocês estão vendo aqui na tela. E quem participar da pesquisa recebe acompanhamento de nutricionistas durante 6 meses, de forma online. E cada pessoa terá todas as orientações nutricionais para aprender a conviver e controlar a hipertensão. É só ligar ou enviar mensagem por WhatsApp e falar com a Helena, a Denise ou a Martina. E agora eu converso com a Flávia Maoli, presidente do projeto Camaleão, Autoestima contra o Câncer. Oi, Flávia, tudo bom? Prazer em te ter aqui, Flávia. Obrigada, Laura. Obrigada pelo convite. Vamos começar falando sobre o projeto Camaleão, que nem todas as pessoas conhecem, apesar que é desde 2014 que vocês já estão atuando, fazendo todo esse trabalho que é tão importante. Conta um pouquinho pra gente. Então, o Projeto Camaleão é uma associação sem fins lucrativos. A gente tem sede em Porto Alegre, né? E nós atendemos gratuitamente pacientes com qualquer tipo de câncer, independente do gênero ou da condição financeira. Então, a gente faz atendimentos multidisciplinares, a gente tem grupos de terapia, fisioterapia, yoga, meditação, várias atividades para ajudar as pessoas durante o tratamento do câncer. Todo mundo é bem-vindo no Camaleão. E como as pessoas podem colaborar também com o projeto Camaleão? As pessoas podem colaborar tanto da forma financeira, que é uma ajuda muito importante para a gente poder manter as nossas atividades, porque nós temos custos, né? A casa que a gente tem é alugada, ela não é uma sede própria. E também podem ajudar sendo voluntários, podem ajudar falando para as pessoas que estão com câncer irem atrás do Projeto Camaleão. Para a gente é muito importante que os pacientes cheguem até nós também, né? Quantos voluntários vocês têm hoje? Nós temos 51 voluntários ativos semanalmente, assim, pessoas que têm cargos dentro da instituição, e mais um grupo de 70 pessoas que nos ajudam em eventos, em ações mais pontuais. Bom, falaste em eventos e nós teremos agora dia 3 um grande evento, inclusive eu estarei participando com vocês. Conta um pouquinho, vamos convidar as pessoas, porque começa à tarde de sábado, é a abertura do Outubro Rosa, não é mesmo? Vou falar dessa programação e vou convidar as pessoas para participarem conosco. Vamos lá! Dia 3 de outubro, a partir das 16 horas, a gente vai fazer o Camaleão Fest, que é um festival de música online e de conscientização sobre o câncer de mama. Ele é o nosso grande evento de Outubro Rosa 2020. Então, vai ser super especial, porque a gente montou uma programação que ela une a música, o entretenimento, atividades que a gente oferece na Casa Camaleão. A gente vai oferecer online, né, no nosso festival. E também vai ter os shows, claro, porque é um festival de música, né? Vai ser super animado. Quais são alguns grupos que vão estar participando? Das bandas, a gente tem a Valéria Barcelos, a gente tem as Aventuras, Tayan Martins Quinteto e Mari Kerber Trio. Vão fazer o nosso encerramento do festival com os shows ali a partir das 18 horas. E antes disso, a gente tem as entrevistas com os profissionais da área da saúde e também as oficinas, que são atividades que a gente oferece na Casa Camaleão. E as pessoas, elas vão acessar através do YouTube? Por onde elas podem acessar? Elas podem assistir o show tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook do Projeto Camaleão. A gente criou um evento, então é só entrar e colocar, confirmar a presença no evento, que daí já aparece ali as atualizações quando a gente começar a entrar online. E nas entrevistas, as pessoas podem enviar perguntas? Como é que vai funcionar? Até porque eu vou estar fazendo e a gente já vai combinando como é que vai ser. Sim. As entrevistas, a gente vai ter as perguntas prévias, então a gente está pedindo para as pessoas no Facebook e no Instagram mandarem as suas dúvidas.
para a gente poder fazer uma seleção das perguntas mais frequentes, das dúvidas mais comuns e passar para os profissionais responderem. Bom, sem dúvida será um belo evento. Mais do que isso, é o fato de estar informando as pessoas, vocês estão abertos para receber, porque esse trabalho também tão importante, emocional, essa acolhida que vocês fazem, é fundamental para quem está num momento tão fragilizado, não só as pessoas, mas seus familiares também. E as oficinas que vocês oferecem, quais durante o evento que vão estar acontecendo? A gente vai ter oficina de yoga, uma aula de yoga. A gente vai ter uma aula de automaquiagem, uma oficina de culinária saudável e uma aula de amarração de lenços. Então, são atividades que a gente já oferece no Projeto Camaleão. E, inclusive, agora, durante a pandemia, a gente está fazendo todos os atendimentos online. Então, as pessoas que quiserem participar, as oficinas, elas vão ser meio que um gostinho ali para chamar os pacientes que quiserem participar das nossas atividades regulares semanais. Qual é o e-mail do Camaleão? Quais são os acessos e os contatos? Perfeito. O nosso e-mail é contato@projetocamaleão.com. As pessoas podem entrar também em contato pelo WhatsApp 51-9968-47450 ou então pelas redes sociais. A gente tem Facebook e Instagram. Muito obrigada, Flávia. Tchau e até breve. Até breve, até dia 3. Até o dia 3. Bom, agora nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos saber mais sobre as causas dos diferentes tipos de câncer e também vamos falar sobre a ingestão de líquidos durante as refeições. Já voltamos. Estamos de volta e agora eu converso com o médico oncologista Álvaro Machado sobre causas e prevenção do câncer. Olá, doutor Álvaro. Olá, Laura. Prazer estar contigo de novo. Muito obrigada. Prazer também conversar sobre esse assunto que é tão importante, né? Nós sabemos que a causa, não há uma única causa para o câncer. Mas a primeira pergunta é saber se o fator genético pesa mais ou menos no desenvolvimento de algum tipo de câncer. Bom, Laura, primeiro é importante a gente saber que cerca de 70% dos cânceres, eles são ao acaso, não é? Nós não conseguimos identificar fatores que sejam de risco ou causais. Nos 35% dos cânceres, nós temos, do ponto de vista epidemiológico, para a população, os fatores ambientais, hábitos como os mais importantes. Os fatores genéticos contribuem para cerca de 5%, 10% de todos os casos. Não é pouco quando a gente considera que no Brasil nós temos mais do que 600 mil diagnósticos por ano. 5%, 10%, nós estamos falando de 30 mil a 60 mil diagnósticos, não é? Mas os fatores ambientais, hábitos de vida, os fatores que são potencialmente modificáveis, são responsáveis por 20% a 30% de todos os casos. E quais são os principais hábitos que podem causar algum tipo de câncer? O cigarro, disparadamente, é o principal causa de câncer modificável. Nós temos o álcool, temos o sedentarismo, temos a alimentação, não é? Nós temos um estudo que é muito interessante, são mais do que 100 mil franceses seguidos por décadas, um inquérito que foi feito durante toda a vida dessa população sobre os hábitos alimentares, mostrando que a maior ingesta, o maior percentual de componentes de alimentos orgânicos na alimentação habitual reduz em torno de 20%, 23% o risco de desenvolver câncer ao longo da vida, quando comparado com aqueles que não tinham nenhuma ingesta de alimentos orgânicos. É claro que essa população ela tem outros hábitos de vida
A alimentação orgânica é um fator. Essa é uma população, em geral, que não fuma, que pratica esporte, tem menor peso, não é, menor massa corporal. Tudo isso são fatores importantes. A obesidade e o sedentarismo são muito importantes no desenvolvimento de múltiplos cânceres. Os fatores genéticos, eles nos colocam num patamar de predisposição muito alta ao câncer, onde uma exposição muito pequena ou nenhuma a outros fatores causais é suficiente para que a gente desenvolva o câncer. Essa população, 5 a 10% dos casos, merece um acompanhamento muito particular, muito cuidadoso, porque em geral não é apenas o fator genético não é apenas para um câncer, mas para vários cânceres. E aí nós temos inúmeros fatores, inúmeras alterações genéticas que causam câncer, né? Seria o fato da gente entrar em detalhes aqui. Mas a questão dessa pesquisa que mostrou que os alimentos orgânicos livres de agrotóxicos são protetores contra o câncer, corrobora outros achados indiretos que são importantíssimos. Um levantamento do Observatório de Oncologia, no ano passado, nos mostrou que mais do que 500 cidades no Brasil já têm o câncer como principal causa de morte na sua população. Dessas 500, mais do que 500 cidades, 140 cidades estão no Rio Grande do Sul. E a coisa que mais chamativa disso tudo, além do elevado índice de mortes por câncer nessas cidades, é que essas são cidades muito pequenas, cidades de 10, 15, 20 mil habitantes, cidades que não são industrializadas, não é? E que têm a base econômica agricultura. E afora isso, essas cidades, na verdade, são pequenas ilhas, ilhas populacionais cercadas por um mar de agricultura, de plantações. Nessas cidades, a grande maioria delas, praticamente 100% da população, manipula agrotóxicos. Ela tem, então, uma população exposta a uma alta quantidade de agrotóxicos. Isso são fatores indiretos, mas que nos chamam muito a atenção para o papel do agrotóxico como um dos fatores que vem aumentando a taxa de incidência e de morte por câncer na nossa população. Atinge, então, quem manipula e também quem consome. Todos nós consumimos, né? Nós temos o mapa do agrotóxico no Brasil, que é de uma pesquisadora da Universidade de São Paulo, da USP, mostrando a epidemia de agrotóxico, não é, no Brasil. Cada brasileiro aí bebe por ano em torno de 3 litros de agrotóxicos, né, de uma forma indireta. Os alimentos industrializados entram na lista de fatores que possam causar algum tipo de câncer? A alimentação é a base da saúde, não é, assim como a atividade física. Se nós tivermos atividade física regular e uma alimentação saudável, muito dificilmente seremos obesos, não é? Então, mas a alimentação, e esse estudo que eu citei, tem várias outras informações que corroboram outros estudos importantes já realizados sobre hábitos alimentares, mostram o seguinte: alimentos multiprocessados, industrializados, ou seja, é aquela bancada no supermercado cheio de coisinhas, bolachas, micro-ondas e etc. Isso tudo é veneno para a nossa saúde, não é? Então, esses alimentos, eles aumentam em torno de 15% a 20% o risco de desenvolvermos câncer a longo prazo. Não é se alimentar uma vez com uma bolachinha, comer uma pizza pré-pronta, eventualmente, mas o hábito cotidiano de alimentos processados, multiprocessados, é extremamente danoso para a nossa saúde, não só para o câncer, mas para outras doenças também. Assim como as bebidas açucaradas, adoçadas artificialmente, não necessariamente com açúcar, adoçantes artificiais também.
refrigerantes e os sucos de caixinha, que não são sucos naturais, mas tem parte de suco natural e uma boa parte de complementos e adoçantes que vão tornar aquela bebida mais interessante para o nosso paladar. Esses também são muito prejudiciais para a nossa saúde e também trazem um risco embutido a longo prazo de 15%, 20% de desenvolvermos mais cânceres do que quem não toma esse tipo de bebida. Doutor Álvaro falou algo bem interessante, que é justamente as pessoas, elas não se dão conta, mas aquilo está no seu dia a dia, naquele consumir vários alimentos industrializados, com conservantes, tudo isso, e acha que não, até às vezes as pessoas pensam que nem exageram muito e acabam de fato exagerando, não tem esse olhar, né? As pessoas ouvem tanto falar em alimentos naturais e tal, não consomem, mas até acham que consomem, isso acaba confundindo as pessoas às vezes. Exato. Assim, quanto mais in natura for o alimento, mais saudável ele é. Mesmo o alimento in natura com agrotóxico, ele é menos ruim do que o alimento multiprocessado, industrializado. Não é? Então, quanto menos etapas na feitura, no processo do alimento, mais saudável ele é. Então, o alimento deve ser o máximo possível in natura e nós fazermos, então, a nossa comida é um processo. O alimento que vem pronto da fábrica, o semi-pronto da fábrica, ele tem inúmeros processos e isso tudo leva a um acúmulo de substâncias cancerígenas que vão prejudicar a nossa saúde. Mas não só para câncer, doenças cardiovasculares, diabetes e várias outras que são relacionadas com esse tipo de alimentação. Cigarro, a gente sabe que é também um veneno, não é mesmo? E as pessoas que não fumam, mas convivem com quem fuma, também estão correndo um sério risco? Sim. Quando a gente fala em tabaco, fala no álcool, na alimentação, no refrigerante, isso tudo, nós estamos falando de substâncias que nos levam a longo prazo, a médio e longo prazo, a algum tipo de doença. São ações cumulativas, não é? Então, se eu não fumo, mas eu convivo com quem fuma, eu vou ter algum grau de fumaça no ar que eu estou respirando. Se eu for muito sensível, pode ser que esse pouquinho que eu esteja inalando seja pior para mim do que a grande quantidade que a pessoa com a qual eu convivo e que fuma, mas é pouco sensível aos efeitos do tabaco, não é? Possa ter na sua saúde. Então, são coisas relativas. Mas a gente sabe que o que a gente chama de tabaco passivo, não é? E ele é prejudicial à saúde, não há dúvida, num grau menor de quem fuma diretamente cigarro ou tabaco em outras formas. Mais de 600 mil diagnósticos por ano no Brasil. Infelizmente, nós temos ainda muitos diagnósticos tardios, não é? E uma das coisas mais que eu acho que valeria a pena nós darmos o recado, Laura, é que mesmo que a gente tenha uma vida saudável, não significa que nós não vamos ficar doentes em algum momento. Então, é importante que as pessoas tenham, a partir da idade determinada, 40, 50 anos, façam as suas visitas médicas e façam os seus exames regularmente. Porque o diagnóstico precoce, caso a gente tenha o câncer ou alguma outra doença, no diagnóstico precoce permite o tratamento muito menos intenso, menos custoso do ponto de vista da nossa saúde financeira e com uma imensa chance de cura. Sem dúvida. É não ter medo de buscar, não ter medo de fazer os exames e buscar esse diagnóstico caso seja precoce. Quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. Muitíssimo obrigada. Foi um grande prazer conversar mais uma vez. O prazer foi meu, Laura, sempre à disposição. Um forte abraço. Forte abraço, obrigada. E para quem, durante as refeições, não dispensa algum tipo de bebida, água, suco, a nutricionista Simone Bar fala sobre isso agora.
A primeira questão é se pode ou não consumir bebidas durante as refeições. Não existe nenhum estudo mostrando malefícios do consumo de bebidas durante o almoço ou o jantar, desde que a quantidade não ultrapasse um copo de 200 ml. As bebidas adoçadas, como refrigerantes, sucos artificiais, chás industrializados, são bastante consumidas pela população. O problema delas é que, além de muito açúcar, elas contêm bastante sódio e são ricas em aditivos como corantes e aromatizantes. Mesmo as versões light ou zero contêm muito sódio e aditivos e, no lugar do açúcar, possuem adoçantes artificiais que são prejudiciais para a nossa saúde. Portanto, essas bebidas ultraprocessadas, tanto na versão normal, quanto light, quanto zero, devem ser evitadas. Aqui eu incluo também esses sucos em pó bastante consumidos por quem almoça em casa. Para quem gosta de ingerir algum tipo de líquido durante as refeições, o mais recomendado seria a água, que pode ser saborizada com limão, ou gengibre, ou hortelã, ou também a água com gás. Para quem prefere beber sucos durante a refeição, uma dica é optar por sucos naturais, e daí é legal lembrar o garçom no restaurante de não acrescentar açúcar durante o preparo, ou então versões de sucos integrais sem açúcar, como o suco de uva ou o suco de laranja, que também auxilia na absorção do ferro. Para quem está acostumado com o famoso cafezinho ou chás com cafeína, como chá verde ou chá preto, imediatamente após o almoço, é importante lembrar que eles diminuem a absorção de vários nutrientes. Por isso, é legal esperar pelo menos 1 hora para consumi-los. Uma boa opção são os chás digestivos, como boldo, gengibre e alecrim. É importante lembrar que a ingestão excessiva de líquido durante as refeições pode estar associada a um comer com pressa ou também comidas muito salgadas e temperadas, e isso tudo atrapalha a digestão. Hoje eu fico por aqui, até mais! E o programa vai ficando por aqui. Se você quer rever todos os conteúdos do Mais Saudável, é só entrar no canal da Band no YouTube. Nos acompanhe também no Instagram e na página da Band no Facebook. E você ainda pode me seguir no Instagram, Laura Medina Saúde. Muito obrigada pela sua audiência e até semana que vem. Tchau!